Estou tomando todas as medicações para insuficiência cardíaca, fazendo reabilitação, mas não estou melhorando. E agora, o que fazer? Hoje eu estou aqui com meus queridos amigos em mais um programa do Cast Cardio, Dr. Rui Pierre. Saí, meu amigo, seja muito bem-vindo. O Rui é cardiologista formado pelo Instituto da Antipasané de Cardiologia, é médico também, especialista em transplante, gente. Transplante e insuficiência cardíaca avançada pelo Instituto do Coração de São Paulo, INCOR, e é assistente do programa de transplante da Unesp. E eu também não poderia deixar de falar da minha querida amiga doutora Rafaele, minha colega, minha sócia. Trabalhamos todos os dias juntos. Infelizmente ela me deixa nas mãos um pouquinho, mas não vai lá. Tô brincando, gente. Ela trabalha mais que eu. Gente, seja muito bem-vindo a mais um programa aqui do Cast Cardio. E hoje esse tema é um tema super importante, porque eu creio que muitas pessoas talvez estejam nos assistindo, né, que já utilizam as medicações, que já tem aquele... Se você não entendeu diretamente o que eu quis falar, assiste um episódio atrás que você vai entender, tá? Já tomo todas as medicações, aquelas 4 medicações, já tô fazendo reabilitação, mas eu continuo piorando. E agora? Eu vou morrer? Essa é a grande dificuldade aí na insuficiência cardíaca, né? O que a gente vê é que cerca de 5% dos pacientes hospitalizados possuem C avançada, né? Que seriam aqueles pacientes que estão com o tratamento clínico otimizado, máximo tolerado e Ou mesmo... seja, ele já está usando um Ramipril ou um Entresto, já está usando um Carvedilol, já está usando uma dapaglifosina, um Jardiance, já está usando um Dactone, já está usando um diurético para alívio de sintomas, já está fazendo reabilitação, mas mesmo assim continua muito cansado. Exato, mesmo assim persiste muito sintomático, né? Visando facilitar essa compreensão e esse entendimento desse paciente que evolui com pior prognóstico, que evolui muito sintomático, né? Foi desenvolvido um mnemônico, né? Chamado I Need Help, né? Que foi desenvolvido para facilitar a classificação dos pacientes que teriam benefício em serem encaminhados para centros de C avançada para avaliação, né? Ele é bem intuitivo, né? Quando a gente vê os componentes, né? A gente vê intolerância ao tratamento clínico, né? Esse nome chique, né? Elegante. Nome chique, elegante, nome bonito. igual o nome dele, né? Mas o Dr. Rui vai explicar com detalhes. Vocês já vão entender o que significa esse nome. Entre os componentes, né, é importante ver isso. A intolerância ao tratamento clínico, a classe funcional 3 ou 4 refratária, apesar dos remédios. Rafa, antes, Rui, só fazer um paradoxo. O que é classe funcional 3 e 4, Rafa? Explica aí para nossa audiência entender. A gente define a classe funcional de acordo com os sintomas, principalmente cansaço, falta de ar que o paciente tem, né? O 3 seria aqueles que o paciente vai fazer pequenos esforços, e o 4 seria quando o paciente tem falta de ar mesmo no repouso. Então, aquele paciente que está cansando, mesmo sentado, às vezes para comer, o paciente cansa. Então, é aquele paciente que realmente está com muitos sintomas e com perda da qualidade de vida importante. Beleza, muito bom. Assim as pessoas conseguem entender melhor, né? Outros fatores seriam uma função do coração menor que 20%, a elevação dos peptídeos natriuréticos, que foi que a gente já comentou aqui, sim, né? Que são o BNP. Perfeito, BNP persistentemente elevado. Os pacientes que têm choque apropriado do dispositivo, que é o CDI, né? Então já tem um desfibrilador. Os pacientes que fazem visitas não planejadas e hospitalizações recorrentes, né, nos últimos 12 meses. Os pacientes que já precisaram de remédio para o funcionamento do coração, né, como dobutamina. São vários fatores aí que tem que estar na cabeça do médico, do cardiologista. Ou seja, o cara tá no bico do corvo. Mas a gente precisa entender também que a insuficiência cardíaca avançada, ela tem tratamentos, ela tem terapias determinadas e que ela também tem possibilidades, né? É muito importante esse reconhecimento, porque o que a gente vê muito no dia a dia é que o paciente ele já chega num momento que ele já está muito grave, que ele já tem lesão de órgão-alvo estabelecida, numa fase muito mais difícil da doença e que já fica mais complicado de intervir. Explica para o pessoal entender, Rui, quando a gente fala o termo lesão de órgão-alvo, o que isso quer dizer?
Quando a gente avalia, assim, é importante lembrar que o coração ele está intimamente ligado a diversos órgãos, né? E o mau funcionamento dele gera uma perfusão não adequada dos demais órgãos. Então a gente começa a ter um mau funcionamento do rim, um mau funcionamento hepático, um mau funcionamento orgânico geral. Então tudo isso pode fazer com que o paciente tenha várias complicações e tenha um status clínico piorado e que precise de internar e que fique numa situação crítica, né? Ou seja, meu amigo, você chegou nesse estágio, e aí, rapaz, o que? Reza? Ah, não. Como o Dr. Rui falou, a gente tem algumas alternativas, né? Então fala, mulher, pra nós saber logo, o povo deve estar curioso. O nosso famoso transplante de coração. E aí? Importante lembrar, né, que o transplante cardíaco hoje ele é a terapia padrão ouro para insuficiência cardíaca avançada, né? Então, realmente, ele é uma possibilidade para esses pacientes que estão muito sintomáticos a despeito de todo esse arsenal terapêutico que a gente comentou hoje. Lembrar que ele tem vários critérios rigorosos, a avaliação pré-transplante ela é complexa, ela é extensa, ela parte desde a avaliação bioquímica, avaliação multiprofissional, avaliação relacionada a hábitos, Quando você fala multiprofissional, ô Rui, por exemplo, eu tenho lá um paciente de 70 anos de idade com uma fração de ejeção de 15% do ventrículo esquerdo, 20% do ventrículo direito, dependente de remédio para manter a pressão, por exemplo, uma dobutamina, mas que os outros órgãos estão bons, que é uma possível candidata a um transplante. Vamos, hipoteticamente, criar este caso. Aí o cardiologista, ele fala assim, não, eu quero transplantar esta paciente. Ou seja, o que ele precisa fazer? Quem ele precisa chamar mais para avaliar essa paciente? Ele precisa chamar alguma outra especialidade, alguma outra pessoa de uma outra área, por exemplo, serviço social, psicólogo, equipe de transplante. Como que é isso aí? Perfeito. Assim, a avaliação multiprofissional ela é obrigatória e mandatória na avaliação para transplante. Então, realmente, vai precisar de avaliação do serviço social, avaliação da psicologia, avaliação da enfermagem, avaliação da nutrição. Então, toda essa avaliação do status psicossocial e também familiar em relação a cuidadores, isso é extremamente importante. O paciente precisa ter um cuidador designado, precisa ter um psicológico adequado, não tem que estar abstinente. Se o cara for um cara meio doidinho aí, não pode transplantar, então? A gente precisa avaliar tudo isso com muita parcimônia, exato. Então, assim, a gente precisa ter, por exemplo, quando você fala em relação à abstinência, né, você precisa ter uma abstinência de pelo menos 6 meses. Ou seja, o cara que toma um mesinho, então, ele tem que parar 6 meses. Perfeito, antes. Exato. O paciente que é tabagista. cachaceiros de plantão. E assim, a questão da equipe multiprofissional é muito importante, porque assim, às vezes o paciente tem a condição clínica médica ali adequada, mas ele não tem a parte psiquiátrica, né? A parte psicológica o cara bebe. Adequada. O paciente não tem, por exemplo, a gente já chegou, nesse tempo de residência, né? De pós-residência, acompanhando alguns casos, a gente já chegou, por exemplo, paciente que tinha indicação, ele tinha condições clínicas, mas ele não tinha uma pessoa responsável por cuidar, o lugar adequado para morar. Perfeito. Depois, né, uma pessoa responsável por garantir que ele ia continuar ali com as medicações adequadas, os imunossupressores para usar após o transplante. Então, assim, não é uma coisa simples, realmente é complexa. E essa questão da equipe multiprofissional, ela é indispensável, né? Ela é fundamental. Fundamental. E aí, então, esse cara foi avaliado lá pelo psicólogo, pelo enfermeiro, pelo assistente social. Aí ele não fuma, ele não bebe, não é alcoólatra, não é tabagista. E acabou? Ou tem mais alguma coisa? Tem bastante coisa ainda, né? A gente precisa ver também a parte imunológica. Então, a gente coleta um exame chamado painel imunológico, que ele é obrigatório para avaliar a compatibilidade imunológica desse paciente com possíveis doadores, né? Além disso, a gente tem que fazer uma avaliação hemodinâmica pulmonar, então a gente tem que fazer um exame, né, chamado cateterismo direito, que é um exame específico, realizado geralmente no setor de hemodinâmica ou em ambiente de UTI, para ver as pressões pulmonares, porque a pressão elevada no pulmão pode ser uma contraindicação absoluta para transplante. Além disso, a gente acaba fazendo uma avaliação global do paciente, em relação a múltiplos órgãos, se ele tem doenças crônicas graves, como câncer.
por exemplo. Exato. A gente precisa avaliar se ele tem alguma neoplasia, se essa neoplasia está em segmento, se ela está em remissão, se essa remissão aí tem pelo menos 2, 3 anos, pedir uma avaliação do oncologista. Então, é uma avaliação muito pormenorizada e complexa que demanda tempo. Quem faz transplante fala que, na verdade, o transplante ele não está pronto. Você não consegue pegar ele na gaveta e usar quando você precisa. Ele é um processo. Então, você precisa construir esse processo com múltiplas avaliações, avaliando possíveis contraindicações para você tornar aquele paciente um possível candidato e aí seguir em frente nessa perspectiva. Ou seja, nós falamos que o paciente precisa de uma avaliação multiprofissional, né? Ou seja, aquela paciente hipotética que eu criei aqui de 70 anos, ela passou por várias avaliações ali de profissionais de múltiplas áreas. Ela passou no quesito, perfeito. Certo. O quesito psicossocial dela, perfeito. O quesito ali de exames, ela fez o CAT direito, ela fez os exames de bioquímica, painel imunológico, fez tudo, não tem contraindicação. E agora? Qual é o próximo passo daí que ele tem que fazer ali, o médico fazer para falar assim, não, essa paciente está na lista, está listada, existe o que ele precisa fazer para garantir que essa paciente possa receber no futuro o coração? Certo. Bom, quando você termina essa avaliação que a gente chama de checklist, ou avaliação pré-transplante, e o paciente está elegível, não tem nenhuma contraindicação, você vai seguir em frente nessa perspectiva. É importante você determinar que estado que ele está, que ele se encontra no momento. Ah, não, ele está numa UTI usando uma medicação para ajudar o coração, está usando dobutamina. Isso é uma perspectiva. Ah, não, ele está em casa, no ambulatório, e vai esperar em casa. Então, tudo isso vai auxiliar na determinação A prioridade mesmo, né? Na perspectiva da lista de transplante. Lembrar que a lista, ela engloba vários fatores, né? Ela engloba tipagem sanguínea, engloba compatibilidade imunológica, engloba compatibilidade de peso e altura e a prioridade em relação ao status de gravidade em relação ao órgão que está sendo possivelmente transplantado, né? Vamos supor que, por exemplo, o paciente, ele após o checklist, ele entra numa lista. Perfeito. E aí é definido algumas prioridades. Exato. Certo? Ó, por exemplo, eu tenho um paciente, vamos supor que essa paciente ela piorou. Ela estava com a dobutamina, ela piorou e agora teve que botar lá uma ECMO. Certo. E agora a prioridade dela muda ou não? Muda. Lembrar que quanto maior a gravidade, maior a prioridade, maior a urgência em realizar esse transplante. Então, quem está em ECMO está numa posição acima de quem está com, por exemplo, balão intra-aórtico, que está acima de quem está com dobutamina, que está acima de quem está em casa esperando o transplante. Então, tudo isso é importante, né? É importante analisar também que tem os fatores adicionais, como eu falei. Então, a tipagem vai influenciar peso, altura, compatibilidade imunológica. Então, por isso que a gente prefere até falar sobre lista do que fila, né? Porque fila dá um outro... Mais, tipo, porque isso gera um estresse, né? Porque tem paciente que realmente dá sorte de 10 dias conseguir um coração, mas tem paciente que a gente já viu que fica anos, às vezes até internado, né? Esperando. Então, acho que isso é importante ressaltar, né? Que é uma lista muito séria. Uma lista muito séria, que segue esses critérios rigorosos, critérios técnicos. Então, tudo muito... Quem gerencia essa lista? É o médico que indica o transplante? Na verdade, você tem uma Central Nacional de Transplantes, né? Além disso, você tem a Central Estadual também, e isso você tem pessoas técnicas que cuidam desse gerenciamento, né? A função da equipe assistente é incluir esse paciente no sistema de transplantes e manter os cuidados clínicos desse paciente, mas a gente não tem interferência. E a atualização do quadro clínico tem que ser feita também periodicamente. Por exemplo, o paciente piorou, perfeito. Ele, por exemplo, ele fez aquele upgrade ali de uma dobuta para uma ECMO, você tem que ir lá e atualizar. Sim. Para eles terem ciência disso. Acho que isso é muito importante porque no contexto de um transplante, que é algo tão sério, né, e tão importante às vezes na vida do paciente, na vida da família, o médico, a gente que está, às vezes eu lido com transplante também aqui no Instituto do Coração de São Paulo, e a gente acaba, como cardiologista, acompanhando muitos pacientes, né? Eu não sou responsável por um programa de transplante, mas eu tenho os meus pacientes que já transplantaram, eu tenho um paciente que está em lista, por exemplo, e muitas vezes as pessoas acham que é o médico o responsável por
priorizar. Não, o médico ele apenas tem o papel de avaliar clinicamente o paciente e atualizar o quadro clínico do paciente. As definições de prioridades, né, vão ser definidas com base ali na gravidade mesmo, dos né? critérios, que é uma central que gerencia. Né? Exatamente isso, né? O que a gente costuma fazer também para falando com pacientes, com familiares, é entregar o protocolo, entregar os dados desse paciente para ele poder acompanhar também pela internet, pelo site. Ou seja, o paciente consegue acompanhar a posição dele no sistema. Então ele faz esse É acompanhamento. algo bem transparente. Exato. Né? É legal, muito bacana. E qualquer pessoa pode listar o paciente, Rui? Ou tem médicos específicos que fazem essa listagem? Certo. Assim, para fazer a inserção do paciente na fila de transplante, né, na lista de transplante, a gente acabou de falar, né, esse médico precisa estar cadastrado numa equipe transplantadora, num centro transplantador, e ter esse cadastro na central de transplantes. Então não dá para qualquer médico realizar essa inserção na lista de transplantes. Tem que ser um médico que tenha esse acesso, que faça parte de uma equipe, né? Geralmente é o cardiologista clínico ou o cirurgião cardíaco, depende do local, depende do centro, geralmente são... Ou seja, o centro tem que ser cadastrado no programa, ou seja, o centro tem que ser um centro transplantador. Sim. E o médico também tem que estar já inserido nesse programa. Até porque o transplante não é uma coisa do dia a dia do cardiologista. Precisa-se ter uma formação específica para isso. Exato. Né? Sim. Acho que isso era só importante ressaltar isso para mostrar a transparência, né? Que é todo o processo. Porque não é qualquer médico qualquer especialista, qualquer pessoa que pode ficar manejando essa questão do paciente. Né? Sim, a gente brinca que a lista de transplantes é uma das listas mais justas da vida. Então, ela é bem técnica, rigorosa, então ela é bem transparente. Né? A gente precisa enaltecer isso. Ô Rui, vamos supor que aquela nossa paciente foi para ECMO e felizmente o coração dela saiu. Ela transplantou, recebeu o coraçãozinho e ela tá bem. Mais ou menos quanto tempo o paciente fica internado ali para depois receber alta ali no pós-transplante? Correndo tudo bem. A gente não tem um tempo específico de internação, de pós-operatório, mas assim, os cuidados iniciais a gente cuida do paciente com uma cirurgia cardíaca habitual, né? Lembrar que esse paciente, geralmente, ele já vai no estado mais grave, mais debilitado, em muitos momentos ele está em suporte circulatório, ele está em ECMO, ele está usando balão intraórtico, ele está com dobuta, então já vai no status clínico bem mais deteriorado, então a recuperação dele é mais lenta, né? Em muitas situações ele fica 30 dias, 21 dias, a gente não tem muito esse tempo estabelecido. Não, é muito importante nesse pós-operatório, realmente os cuidados iniciais, ali, as complicações imediatas, né? E depois, num segundo momento, pensar, né, sobre otimização da imunossupressão, programação de uma biópsia ou duas na internação, e todos esses cuidados aí próximos da alta. Ou seja, o transplante, né, Rafa, é algo muito sério e muito complexo. É por isso que se faz importante toda essa avaliação pré-transplante. Né? O paciente tem que ter uma condição psíquica, cognitiva. Então, suporte familiar, isso acho que é muito importante também. Exatamente. Exato. Acho que a mensagem final que eu queria deixar é que se o seu paciente não está evoluindo bem, se ele está mais cansado, se ele está refratário, se ele está com a terapia máxima, se ele não vem bem, se ele tem alguns desses critérios que a gente comentou, do anil de HELP, lembre de encaminhar ele. Lembre de tentar encaminhar para um centro de ciência avançada. Pense sobre uma avaliação, né? A gente pode atuar na vida desse paciente e mudar a história, o desfecho da vida dele. Ou seja, né? ainda existe uma esperança. Né? Exatamente. A insuficiência cardíaca terminal não é o fim da vida para todos os pacientes. Né? Felizmente a gente tem hoje, e que cada dia cresce mais, a opção de transplante. Né? É muito importante que a população, que as pessoas que tenham um pouco mais de consciência, o quanto é importante a doação dos órgãos. Exato. Né? Eu acho que isso é algo que eu gostaria também de deixar como mensagem. Sim, eu tenho escrito na minha identidade, assim, ó, doador. Então, quando eu morrer, se quiser arrancar minha orelha, meu olho, meu coração, pulmão, rim, fígado, a pele, pode arrancar tudo, não tem problema, porque não vai servir para mim. Sim. Lembrando que para o pessoal de casa, né, que o transplante ele só acontece com a doação de órgãos. Né? Então, você vai conseguir ajudar
uma pessoa a sair de uma situação crítica, e isso, o transplante a gente fala que é transformador, né? Então é muito importante falar sobre doação de órgãos, conversar sobre isso, pensar sobre isso. Falar com a família, né? Exato. Lembrar que hoje no Brasil a doação ela é autorizada pelos familiares, então realmente que todas essas novas conversas, tudo isso que a gente vem vendo na mídia em relação ao transplante possa ser usado para fins bons, né, de aumento de doação, aumento de possibilidade para esses pacientes que estão numa situação crítica. Né? Felizmente a gente como cardiologista, né, Rafael, que trabalhamos em um centro transplantador, a gente consegue perceber e sentir quando você transplanta um paciente, você chega no dia posterior, aquele paciente está sentadinho, você consegue sentir a energia, a alegria que é não só para o paciente, para a família também. Eu acho que isso não existe dinheiro no mundo que pague, nada. Isso é uma coisa que só sente quem está ali, quem percebe, quem consegue ver. Eu acho que o transplante é uma coisa tão linda, tão bonita, e é algo que Deus deu de presente para a gente, né? Que Deus deu conhecimento para o homem, para que o homem faça esse milagre, porque é um milagre o transplante. Você ganha uma nova chance de continuar a vida, e eu falo que assim, a vida pra gente, ela tem muito sentido quando a gente tem uma família, né? Imagina, cara, eu tenho um filho de 2 anos, menos de 2 anos de idade, né? Eu fico imaginando, por exemplo, o pai que tem ali um filho de 2, 3 anos de idade, e que esse filho vê o pai ali numa C terminal, e de repente ele ganha um presente como um transplante, e tem a chance de o filho ver o pai por muitos anos, e o pai saber que ele vai poder criar esse filho. Cara, isso é a coisa mais bonito, fantástica, né? Que existe. Acho que é uma das intervenções mais transformadoras, né, do que a gente pode aí observar, né? Acho que realmente é muito importante conversar sobre transplante, sobre doação, né? E que tudo isso ajude essas pessoas que precisam, né? Bom, gente, acho que a mensagem que a gente deixa aqui para todo mundo é que converse com seus familiares, doem seus órgãos, não só a doação de órgãos, mas a gente precisa de doação de sangue, a gente precisa de doação de órgãos, a gente precisa de que a população entenda a complexidade, o benefício, que a população entenda o quanto isso é precioso, né, para uma vida, né? Então, fica aqui o nosso abraço, que Deus abençoe vocês, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, porque é importante que mais pessoas tenham acesso a essas informações e que, com certeza, essas informações salvarão muitas vidas. Um grande abraço. Quero agradecer aqui ao meu amigo, nosso colega de trabalho, Rui Pierre. Gente, olha isso, cara, tem um nome chique. Siga o Dr. Né? Rui lá nas redes sociais. Siga também a doutora Rafaele, minha colega aqui, minha sócia aqui do Hospital do Coração de São Paulo. Um beijo no coração. Beijo no coração de vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Muito obrigada, Rui. Obrigado, Tchau, gente. Tchau.